Trabalhar então com árvores evolutivas. Mais do que já estamos falando, e é um dos conteúdos que vocês já devem estar cansados de dizer, mas inicio dizendo que árvores evolutivas têm dois outros nomes: filogenias e cladogramas. E é muito importante, porque a sua prova, da sua banca, talvez use outro nome que não seja árvore evolutiva. Então, outra coisa, façam provas anteriores. Estudem, porque isso é muito importante. Estudem a banca de vocês. Primeira coisa, elas são montadas pelos critérios evolutivos seguintes: semelhanças fisiológicas, embrionárias, bioquímicas e genéticas. Os critérios evolutivos, dentro deles, a gente tem isso aí. Feito isso, primeira coisa que a gente tem que dizer que os critérios evolutivos, bioquímicos e genéticos são os mais utilizados. Por quê? Porque vocês vão entender mais na frente que é muito mais fácil montar um cladograma usando eles. Feito isso... Nossa, muito feito isso, né? Proteína do citocromo C. O que é isso? Essa proteína do citocromo C é bem utilizada na montagem de cladogramas e ela vai entrar na bioquímica. Essa proteína ela vai dizer o quê? Que quanto menos aminoácidos resultantes da diferença entre dois seres evolutivamente, mais próximos eles são. E quanto maior, menos próximos eles são. E eu não entendi nada do que você falou, Adam. O que eu tenho que fazer? Presta atenção. O humano e o chimpanzé, retomando. Não entendi nada? Presta atenção. A diferença, galera, entre humanos e chimpanzés é um aminoácido. Entre humanos e cavalos é 12. São mais distantes, são mais próximos. Vamos então para o próximo. Os aminoácidos eles vão dizer também que quanto mais eles forem presentes na diferença, maior o tempo em que os dois seres se dividiram evolutivamente. E eu vou mostrar para vocês isso numa árvore evolutiva. Cavalo, chimpanzé e o homem. Primeira coisa, os seres que não morreram, que não foram extintos, têm que estar alinhados horizontalmente. Vocês lembram disso? A gente tem aqui, ó, feito basicão. O chimpanzé, ele possui uma diferença de aminoácidos menor do que o cavalo com o homem, né? Então ele vai estar aqui. Mais tempo demorou para o homem se separar do chimpanzé. Enquanto que o homem se separou do cavalo mais rápido do que se separou do chimpanzé. Percebem como não é tão difícil, mas é confuso se você não presta atenção em todos os mínimos detalhes. Outra coisa, quanto maior o tempo de separação evolutiva, maior o grau de parentesco. Significa que, se eu me separei com o cavalo, lá, vou dar um exemplo aqui, vamos dizer em anos, tá? 35 anos atrás, e eu me separei do chimpanzé há 15. Nossa, foi isso? Óbvio que não, gente. Eu tô dando um exemplo para ficar mais lúdico pra vocês entenderem. Cavalo e o homem se separaram 35 anos atrás. Falando em grau de parentesco, eles vão ser mais distante do que o chimpanzé com o homem, que se separaram há 15 anos atrás. Lembra do exemplo. Não é tão difícil. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Entender. Outra coisa, vocês caso tenham dúvida. Quanto mais tempo você fica sem falar com uma pessoa, mais distante você fica. Quanto maior o grau de parentesco, maior o distante. Lembra lá quando você fala, nossa, minha tia é de não sei quantos graus, de 8º grau, ela é uma tia distante. E aí inclusive, hoje em dia, consideram o 4º grau como o último, que é onde tem os primos, tios e etc. E o 1º grau é o seu irmão e etc. Que, falando de termos familiares. Então, grau de parentesco é isso. Vocês entenderam. Quanto mais distante você fica de uma pessoa, mais tempo vocês ficam sem falar, mais distante. Quanto menos tempo vocês ficam sem falar, mais próximas. É assim que a gente bota na balança para entender isso. A ordem dos seres vivos não deve ser lida da esquerda para a direita, mas sim de baixo para cima. Se você lê, cavalo, chimpanzé e o homem. Humano, né? Vamos colocar humano aqui.
Que aí fica melhor. Tô falando humano, colocar o humano. Não é assim, você tá lendo errado. A árvore evolutiva você lê de baixo para cima. Porque se eu mudar a ordem, colocar aqui, por exemplo, o humano aqui o chimpanzé e aqui o cavalo, a coisa continua sendo a mesma. Só tirar isso aqui. E ignorem o verde. A coisa continua sendo a mesma. Porque a ordem da horizontal não importa. O que importa é a vertical, que é a árvore evolutiva que a gente fala. Segunda coisa, na verdade nem sei que coisa é. Quanto maior o tempo, mais para cima na árvore evolutiva. Quanto menor o tempo, mais baixo. Quanto mais antiga uma espécie. Lembram que todas as espécies que não estão alinhadas, elas já foram extintas. Então se tem aqui sei lá, não sei que espécie, vamos dar um exemplo, né? Cavalo é o cavalo 2. Ele está alinhado aqui? Não. Esse alinhamento representa a modernidade, os seres vivos, que estão vivos hoje em dia. Olha o nome. Então, não está vivo, foi extinto, tá? Não está alinhado. Entenderam isso? Vamos daqui a pouco na próxima aula para a montagem dos cladogramas. Mas antes eu quero falar para vocês de 2 conceitos chaves. Já vejo vocês na próxima aula.